Neste painel, nossos convidados vão abordar as possíveis contribuições de soluções baseadas na natureza e o fomento à Green e à Blue Economy para o avanço da Agenda 2030 no Brasil. Para tanto, convidamos Dennis Fritsch, coordenador sênior para a economia azul da iniciativa financeira do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Klaus Heiner, diretor do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU para o Brasil, Isabela Teixeira, co-chair do painel internacional de recursos naturais da ONU Meio Ambiente, e Valdecir Tosi, presidente do Banco da Amazônia. A moderação será da professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, que apresentará a dinâmica do painel. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra à professora. Bom dia a todos. Muito obrigada, em primeiro lugar, à BDE pela organização desse evento e pelo convite para moderar esse painel tão importante, né? Então, como dito anteriormente, o tema desse painel é soluções baseadas na natureza e o fomento à Green and Blue Economy. E nós contamos aqui com um grande time de palestrantes. Cada apresentador terá em torno de 7 minutos para suas considerações iniciais. Eu peço a todos, a estrita observância do tempo, em função da programação seguinte do evento. Depois nós teremos um período de 20 minutos para debate, perguntas e respostas, seguida de uma apresentação de cerca de 10 minutos de vídeos das instituições colaboradoras nesse evento, né? Então, como colocado o tema, o objetivo é debater as possíveis contribuições das soluções baseadas na natureza e fomento à Green and Blue Economy para o avanço da Agenda 2030. Em especial, como as instituições financeiras de desenvolvimento podem financiar essas duas frentes de ação. E, além disso, também é importante que o painel busque identificar os principais desafios e oportunidades ligados ao financiamento das soluções baseadas na natureza, tendo em vista, sobretudo, o Sistema Nacional de Fomento, que também já tem uma atuação no sentido de fomento a projetos sustentáveis em desenvolvimento de uma economia também baseada nos recursos naturais. Bom, nós vamos dar, então, início ao painel, e nosso primeiro apresentador é o Klaus Heiner. Ele é diretor para o Brasil do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU. É um prazer recebê-lo aqui, Klaus, e você tem, então, 7 minutos para a sua apresentação inicial. Muito obrigada. Many thanks, Mercedes. Obrigado, Mercedes. É uma honra poder iniciar esse evento, participar em nome da minha diretora regional. IFA é uma instituição financeira internacional, uma agência das Nações Unidas especializada, tentando transformar o mundo através de assistência alimentar. Trabalhamos com povos indígenas, comunidades locais, para construir sua resiliência, para enfrentar mudança climática e outros choques, aumentando as suas capacidades produtivas e aumentando os benefícios da participação de mercado. Desde 1987, nós já fornecemos muitos bilhões de dólares em auxílios que chegaram a 580 milhões de pessoas. Hoje, minha intervenção foca em 3 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre um panorama geral de oportunidades no Brasil, parte das ODS, e a nossa abordagem para promover soluções baseadas na natureza e, finalmente, identificar algumas oportunidades futuras para aumentar o financiamento de soluções baseadas na natureza. Começamos a colaborar com os estados brasileiros nos anos 80 com o desenvolvimento das regiões rurais e nordeste do Brasil e mais recentemente na região amazônica. Já apoiamos 12 projetos de desenvolvimento no país, em 277 milhões de dólares. Nós temos relações com uma grande gama de atores no Brasil, colaboração com o BNDES recente, no contexto de reconstruir a resiliência das comunidades do Nordeste brasileiro, e nós mobilizamos quase 100 milhões de dólares do Green Climate Fund para esse projeto, tornando o IFA o projeto mais amplo financiado hoje. E o IFA, junto com a Comissão Econômica, a CEPAL, está apoiando o Plano de Ação 2030 para assegurar de que todos os membros atinjam as ODS através de suas operações. Em linha com esse plano de ação, a IFA também está explorando
com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, mecanismos para contribuir com a nossa experiência, para orientar sistemas e seus produtos para objetivos voltados para a mudança climática. Como promover soluções baseadas na natureza e transição para economias azul e verde. Temos o compromisso para ajudar na adaptação dos desafios com a mudança climática, como desertificação, perda de biodiversidade, agroflorestas, agroecologia. Então, tentamos investir 40% dos nossos recursos em adaptação e mitigação das mudanças climáticas. O progresso nesse compromisso com metodologias multilaterais, e a presidência acabou de anunciar que 30% do financiamento atual vai ser voltado para soluções baseadas na natureza. Em dezembro do ano passado, nosso comitê também aprovou a primeira metade dessa estratégia no Brasil para o apoio de projetos como desenvolvimento rural e agricultura familiar. O objetivo é aumentar a produção, facilitando acesso a serviços essenciais, fortalecendo as organizações coletivas e direcionando-as ao mercado. Com o tempo, o IFA lida com as operações de mudança climática no Brasil, considerando as secas devastadoras no Nordeste do Brasil, que levaram o IFA a considerar a mudança climática como ponto de partida e integrar de maneira holística nos outros projetos. Isso é crucial porque os principais grupos-alvo, incluindo comunidades indígenas quilombolas, reassentamentos de reforma agrária, são os mais impactados pelas mudanças climáticas. Seus estilos de vida dependem desses recursos. Nossos projetos promovem soluções baseadas na natureza em abordagens comunitárias, focando em gestão de recursos e de sistemas produtivos. Isso não apenas aumenta a capacidade adaptativa das comunidades em frente às mudanças climáticas, mas também cria benefícios de mudança. O agrofloresta é um dos sistemas sustentáveis de produção que agrega e que o IFA apoia no Nordeste brasileiro, que consegue restaurar ecossistemas e serviços ecossistêmicos, aumentando a biodiversidade, combatendo erosão e melhorando a fertilidade do solo e retenção hídrica, e tem muitos e muitos benefícios. A promoção, por exemplo, de agroflorestas nos quintais ajuda a melhorar a nutrição dos domicílios, coesão social e também participação e tomada de decisão. Outros exemplos bem-sucedidos incluem desenvolvimento de espécies adaptativas de plantas. E quais são algumas das oportunidades futuras para esse financiamento de soluções baseadas na natureza? Se reconhecermos que globalmente os níveis de financiamento são insuficientes para atingir os ODS, e com a degradação que ameaça a segurança alimentar, o IFA tem uma iniciativa que fez um estudo mostrando quanto dos financiamentos vão para produtores de pequena escala. Apesar dessa proporção de financiamento, os impactos da mudança climática e da perda de biodiversidade ainda são graves. Acessar financiamento de clima é muito desafiador, custa bastante, e os requisitos técnicos dos fundos climáticos são difíceis de se preencher, mas o IFA tem parcerias com instituições de desenvolvimento tentando acessar fundos em grandes volumes para justificar o esforço em grande escala. Os governos e instituições de financiamento de fundos de clima devem explorar o potencial de mecanismos mistos para financiar a agricultura de pequena escala. O IFA apoiaria isso com empréstimos e projetos para melhorar os investimentos em agricultura de pequena escala, considerando os impactos para os investidores. É por isso que o IFA está focado em trabalhar com mitigação de perda de biodiversidade, para isso através dos canais GEF, TCF e Fundo de Adaptação. Por exemplo, o IFA está tentando aumentar a proporção de financiamento de biodiversidade
para contribuir para a implementação de sua estratégia de biodiversidade. O IFA também tenta apoiar a mobilização de recursos adicionais para soluções baseadas na natureza, tanto no setor privado quanto público. Isso inclui explorar outros mecanismos de financiamento, como, por exemplo, títulos sustentáveis. E para concluir, eu gostaria de ressaltar a necessidade crítica de aumentar o financiamento de soluções baseadas na natureza para o preenchimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável e atingir economias verde e azuis. Tentamos não causar nenhum dano à natureza e às pessoas, promovendo ativamente projetos que utilizem o potencial de soluções baseadas na natureza e uma multiplicidade de benefícios, inclusive a melhoria da gestão produtiva. A transição não será bem sucedida sem o envolvimento de mulheres, jovens, indígenas, quilombolas e outros grupos. É por isso que o IFA promove abordagens comunitárias que aumentam a participação baseada na comunidade e assegurando que ninguém seja deixado para trás. Nós estamos ansiosos para continuar a colaboração com o Brasil e com a América Latina e Caribe para chegar à Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela oportunidade de participar neste evento. Eu estou disponível para perguntas. Até o tema destinado à sua apresentação, acho que você tocou pontos muito importantes, né? A questão do financiamento ainda insuficiente para soluções baseadas na natureza, a importância de olhar os grupos mais vulneráveis e a importância também de reduzir as barreiras para acesso aos recursos exatamente por esses grupos, né? Então, de que forma nós colocamos os recursos disponíveis de forma mais fácil para os grupos que mais necessitam. Eu acho que são pontos muito importantes para a nossa discussão na sequência. Muito obrigada pela sua apresentação. Nós vamos chamar, então, agora na sequência, o Denis Fritz. Ele é coordenador sênior para Economia Azul da Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio Ambiente, e a quem eu já agradeço também mais uma vez a participação. Denis, o espaço é seu. Muito obrigada. Muito obrigado, Mercedes. É muito bom estar aqui e poder contribuir com esse painel. Gostaria de trazer a conversa para o espaço marinho, né, o oceano. Primeiro, vou falar um pouco sobre a minha instituição. Somos uma parceria entre o Programa Ambiental das Nações Unidas e o Sistema Financeiro Global. Trabalhamos com 150 bancos, sistemas de garantia de financiamento, e o que é importante para a discussão de hoje, nós também temos uma comunidade de prática em financiamento oceânico, onde conseguimos redirecionar capital para apoiar o ODS 14. E vocês podem perguntar por que instituições financeiras, incluindo as instituições de desenvolvimento, devem se preocupar com a saúde oceânica. Bom, o oceano cobre 70% da superfície da Terra, é a maior fonte de absorção de carbono e tem também 80% de toda a vida e fornece serviços de preservação da vida e bens para toda a humanidade. Todos esses bens, serviços e atividades econômicas que derivamos do oceano, estima-se que sejam equivalentes ao sétimo PIB do mundo em termos de infraestrutura, transporte, turismo. Tudo depende do oceano. Setores inteiros são baseados no oceano, então todos dependemos de um oceano saudável. E a segunda razão é que o oceano, infelizmente, está em uma situação muito grave. A atividade humana mudou 2/3 das atividades, e a perda de biodiversidade, perda de natureza e poluição. E além desses problemas, também levamos a perdas econômicas. Então, esses temas estão todos interconectados no caso dos oceanos. Os bancos, fundos garantidores e investidores fornecem financiamento e investimento
para setores que dependem do oceano e, por isso, tem uma alavancagem significativa para transformar esses setores. E como estimamos para o ODS 14, melhorar a qualidade da água dos oceanos, vai requerer muitos bilhões de dólares por ano. No momento, apenas 10 bilhões de dólares são gastos anualmente. E a necessidade ainda é muito premente. E é para começar a preencher essa lacuna, precisamos que as instituições financeiras busquem formas de diminuir a sua exposição de risco de práticas oceanas e apoiar a transição para uma economia mais sustentável. A necessidade dessa transição é muito real. A WWF relatou ano passado um número de que a abordagem de negócios vai levar a uma perda de 1,3 trilhões de dólares nos próximos anos, e isso é um grande incentivo para agir. Então, é muito claro que há uma necessidade de mudança na nossa abordagem com relação a ativos oceânicos para chegar a uma maneira sustentável de gerir esses recursos oceânicos. E é aí que entra o conceito de economia azul e as instituições financeiras têm seu papel. A transição para um modelo mais sustentável é uma oportunidade de reformular como gerir recursos oceânicos em um momento com múltiplas crises. Essencialmente, precisamos que a sustentabilidade seja aliada a atividades econômicas. Isso é uma pré-condição. Então, na economia azul, existem muitas indústrias que não são sustentáveis atualmente. Então, temos que financiar essa transição. Outras indústrias já estão no caminho certo, mas precisam de apoio para prover escala a seus modelos de negócios. Então, não seria apenas um desafio ambiental, mas sim uma oportunidade econômica, tornando esses processos mais sustentáveis e engajando com essas questões. As instituições financeiras têm uma oportunidade de tornar todo o trabalho oceânico mais sustentável. Uma questão que sempre ouvimos é onde as instituições financeiras podem começar com essa jornada. Para ajudar a responder essa pergunta, como dissemos anteriormente, precisamos de uma comunidade global de prática para desenvolver juntos uma economia sustentável, fornecendo orientação e ferramentas para assegurar de que o investimento estejam chegando às metas do ODS 14. Isso tem a ver com a prática e educação da indústria com relação à saúde oceânica e de por que é crucial para instituições financeiras. Com 75 instituições já se juntaram a nós, essa iniciativa reúne membros do setor privado, também o Banco de Investimentos Europeu e outros. E nós apoiamos a implementação de princípios econômicos de financiamento da economia azul, direcionando capital para atividades que contribuem para a saúde oceânica. Então, somos os primeiros a financiar, então, como nosso primeiro passo, essas iniciativas são excelentes para qualquer instituição financeira. E para concluir minha contribuição aqui, aproveitando o momentum desses princípios, nós estamos trabalhando para produzir ferramentas como, por exemplo, o nosso primeiro guia chamado Turning the Tide, que cobre 5 setores da economia azul, incluindo pós-desenvolvimento, também turismo costeiro. E há 2 semanas nós lançamos um aplicativo chamado Diving Deep para prevenção de resíduos sólidos e resiliência costeira. E nossos guias foram desenvolvidos junto com 70 especialistas e instituições financeiras. E a intenção é fornecer kits muito práticos a instituições financeiras sobre como fazer a transição para uma economia azul sustentável. E nós também temos uma lista de exclusão de atividades devido aos danos causados aos oceanos. E todos esses recursos estão disponíveis gratuitamente no nosso site. Para concluir, eu queria falar da importância de expandir
essas considerações holísticas e baseadas na ciência em todos os setores oceânicos. E as instituições financeiras, então, podem agir como agentes de mudança, financiando oportunidades, entendendo os riscos. E os princípios de financiamento da economia azul e os nossos guias são cruciais para a caixa de ferramentas disponível. Então, se você quiser aprender com experiências passadas, por favor, junte-se à nossa iniciativa. Visite o nosso site, onde nós temos um portfólio de estudos de caso por instituições financeiras que estão colocando os princípios e guias em prática. Muito obrigado. Muito obrigada, Denis, pela sua apresentação também pontualíssima. Eu acho que você trouxe pontos extremamente importantes sobre a situação global dos oceanos. É um tema que interessa ao Brasil diretamente, com 8 mil quilômetros de zonas costeiras, boa parte da sua população também associada a essas zonas costeiras. E os últimos relatórios do IPCC têm destacado de forma bastante crucial o impacto da mudança climática sobre os oceanos em associação a outros eventos, como você mencionou, poluição, a questão da contaminação por plásticos, e muito interessante também destacar, como o Cláudio já havia colocado, a lacuna de financiamento que nós ainda temos também para lidar com as soluções baseadas na natureza nos oceanos. Muito importante, agradeço também a menção da tomada de decisão baseada na ciência, bastante importante sempre destacar esse aspecto, né? Bom, nós vamos dar sequência aqui no nosso painel, né? Passamos aqui pela questão da agricultura dos oceanos, e vamos ter agora a fala, né, do senhor Valdecir Tosi, que é presidente do Banco da Amazônia. A Amazônia talvez congrega todas essas demandas, né? Tem uma zona litorânea bastante importante, importantes áreas de manguezal também na Amazônia, a maior floresta úmida em extensão do país, e também enfrenta problemas, né, críticos com relação à sustentabilidade das práticas agrícolas. Então, acho que também acaba sendo um epicentro de várias das soluções associadas à economia verde, economia azul. Valdecir, muito obrigada novamente pela sua participação, o espaço é seu. Obrigado, professora Mercedes, prazer enorme participar desse painel que fala sobre Infinance. Então não tem como o Banco da Amazônia tratar a Amazônia senão com financiamentos verdes. Então, primeiramente, a gente tem que entender os desafios da região. Então, os desafios da região passam por esse processo de regularização fundiária. Quando você fala em financiamento, você tem um problema na região, que é a regularização fundiária. Tem uma questão ambiental bastante complexa na região, porque a regularização ambiental também, os órgãos de meio ambiente têm suas infraestruturas bastante deficitárias para você conseguir fazer o processo e o movimento, não só de fiscalização, mas de regularização daqueles que querem e podem atuar. Tem uma questão da viabilidade econômica, né? Muitas vezes a gente se fala da biodiversidade, da importância, da magnitude, mas você tem que tirar essa biodiversidade daqui, ou seja, os produtos dessa biodiversidade, e levar de forma econômica e rentável e viável economicamente aos consumidores, que não estão necessariamente na nossa região. Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão no restante do país, onde tem a maior parte dos consumidores que podem ser consumidores desses produtos da Amazônia. Tem uma questão de educação, de assistência técnica para essa região, e a parte de tecnologia, que é necessário para você imprimir a tecnologia e a inovação que a região precisa. Então, eu iniciei essa minha fala falando justamente sobre os desafios de forma muito macro. A gente poderia se detalhar aqui muito em relação a cada um desses desafios, mas são os principais desafios para você implementar e fomentar finanças verdes ou azul aqui na Amazônia. Não é simples. Vou passar, então, a passar um pouco da experiência do Banco da Amazônia nos cases, né? Nos casos que a gente tem e casos de sucesso que foram implementados e estamos fazendo anualmente, e que a gente precisa replicar isso. E quanto mais parceiros a gente ter para replicar esses modelos que estão dando certo, mais serão os impactos para a sociedade, para essa população. Porque quando a gente fala da Amazônia, a gente tem que pensar na bioeconomia, tem que pensar
na biodiversidade, em toda a floresta e fauna que existe na Amazônia, mas tem que pensar também nos 25 milhões de habitantes que aqui residem e aqui precisam viver com qualidade, com dignidade, né? Então, a gente trata isso em algumas esferas, tem alguns focos de atuação que o banco atua. Um caso específico é a cultura do cacau, em que nós, no ano passado, financiamos cerca de 800 produtores, mais de 100 milhões de reais, muito concentrado na região da Transamazônica, e a gente faz isso sempre observando os critérios socioambientais. O Banco da Amazônia ele tem um sistema de geomapeamento que verifica 25 indicadores de desempenho socioambiental dos produtores e empresas tomadoras de crédito. Essa parceria é uma parceria com uma startup aqui regional, uma startup regional de fundo anjo holandês, que a gente tem viabilizado essa startup, a Startup Terras aqui em Belém. E no cacau, por exemplo, a gente trabalha em parceria com a CEPLAC, a TNC, lá na Transamazônica, e tem dado resultados muito significativos, e agora trabalhando o processo de verticalização com as indústrias e com a industrialização do cacau da Amazônia. No caso do açaí, por exemplo, a gente tem um outro exemplo. Ano passado a gente financiou mais de 3 mil famílias que dependem do açaí, somando mais de 60 milhões de reais, na ilha, principalmente na ilha do Marajó, uma parceria com a Embrapa e com o Instituto Conexus. Então, ou seja, o banco entra com capital, o Conexus com assistência técnica, porque não se faz banco de desenvolvimento sozinho, ele vai precisar de parceiros, precisa de uma atuação muito distribuída. Trabalhamos, por exemplo, piscicultura em Rondônia. Foram, no ano passado, mais de 200 milhões de reais de financiamento em piscicultura em Rondônia, de tanque escavado. Ou seja, isso reduz ao acesso, né, e a pesca predatória e produz renda em baixo uso do solo. Então, isso traz um benefício também, além de reter a água da chuva, isso preserva a água também. Então, esse também foi um exemplo. Nós financiamos, no ano passado, mais de 346 indígenas, ou seja, o banco fez o financiamento direto para o indígena, lá na comunidade rural indígena, lá, e principalmente nos estados de Roraima, do Pará e do Acre. A gente fez um financiamento complexo, porque depende da aceitação do líder indígena, da comunidade. Então, é um processo de convencimento de que há uma possibilidade de gerar receita e melhor qualidade de vida para essa população, fazendo um financiamento, e nesse caso aí a gente financiou beneficiamento da castanha do Pará. A gente também criou um produto novo chamado Pecuária Verde, porque quando a gente fala de bioeconomia não podemos esquecer das atividades tradicionais. Não adianta querer expurgar as atividades tradicionais que existem na Amazônia, mas sim inseri-las num outro contexto, num contexto de transição econômica, da transição mais predatória para uma transição mais sustentável. Então, a gente criou um produto chamado Pecuária Verde, foi também uma parceria com o Lab da BDE, com o Laboratório de Inovação da BDE, com uma parceria com a Fibras, com a AFD, com a CIRAD e com a GIZ. A gente criou, já estamos implementando esse produto, e também realizamos financiamentos às cooperativas para fruticultura, né? Financiamos aqui no Pará, em Rondônia e no Acre, voltado justamente para a verticalização do processo de fruticultura, principalmente de frutas regionais, né? Então, são modelos que já existem, que estão implementados, que a gente está em processo de expansão. Então, ou seja, existe a tecnologia, está implantada, e para cada um daqueles desafios a gente teve que implementar uma solução. Tem um problema fundiário, a gente tem que trabalhar com posse, com declaração de posse. Tem um sistema ambiental, tem que fazer gestão junto ao órgão de meio ambiente para solucionar aquele sistema ambiental. Viabilidade econômica, hoje tem muita viabilidade econômica, o sistema, a produção familiar e o agro. O agro hoje, de qualquer atividade, tem muita viabilidade, desde que tenha tecnologia
e inovação. Então, para isso é que entra também o financiamento. Então, são soluções que eu acho que é importante a gente debater aqui, não só os problemas e desafios, mas essas oportunidades e soluções que já existem e que estão em andamento. Um abraço aí. Muito obrigada, Valdeci. Pontos muito importantes, né? Quando a gente cobre a lacuna do financiamento, a gente percebe também uma série de outras barreiras que precisam ser transpostas para que esse financiamento chegue à ponta. Questões de governança, como você citou, a questão fundiária, a própria multiplicidade, né, dos atores envolvidos nessas várias atividades, e como transformar a biodiversidade, no caso da Amazônia, por exemplo, em uma realidade para a bioeconomia do país. Então, acho que são pontos muito importantes, com base na experiência que o banco tem tido na ponta, né, no chão, como a gente diz, na implementação dessas medidas, que são contribuições muito importantes. E outro ponto, eu acho que você citou, é a questão da transição econômica, de uma série de atividades hoje, talvez com caráter mais predatório, para que passe uma transição para a sustentabilidade, que é um ponto bastante importante também. Muito obrigada, Valdeci. E agora nós fechamos aqui com chave de ouro, com a apresentação da Isabela Teixeira, que tem uma enorme experiência na área de gestão do meio ambiente, e tem sido uma pensadora aí incansável da implementação de soluções para a sustentabilidade. Né? Isabela, um prazer recebê-la aqui, e o espaço é seu. Muito obrigada. Bom, obrigada, Mercedes. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente não só de agradecer o convite para estar nesse painel, mas também pela oportunidade de ouvir colegas do Sistema das Nações Unidas e ter um novo encontro com você, Mercedes, que é uma das líderes dessa discussão no país. E também a oportunidade de ouvir mais sobre a experiência na Amazônia. Eu, na realidade, estava aqui cuidadosamente ouvindo as colocações e resolvi dar um tom um pouco mais político à minha intervenção, talvez pontuando 3 ou 4 temas que precisam ser abordados, ou maneira de ver, ou lentes que precisam ser consideradas nessa trajetória da discussão das chamadas soluções baseadas na natureza. O primeiro aspecto diz respeito exatamente à mudança que 2012, com a Conferência Rio+20, e 2015, onde nós propusemos os ODS. Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu fiz parte do painel que propôs os ODS, painel de alto nível que aconselhou o secretário-geral da ONU, que não só fez a proposição dos ODS, como também o outro painel que aprovou a Agenda 2030. E também fiz parte de todo o processo de negociação do Acordo de Paris. Ou seja, esses aspectos são relevantes para o enquadramento desse novo momento do mundo, particularmente numa trajetória que marca o século XXI, que é exatamente a convergência da era climática com a era tecnológica. E como é que você, a partir da exposição por conta das crises globais, a crise ambiental, planetária, climática, mas também a crise de saúde pública que nós estamos vivendo, a crise geopolítica que nós estamos vivendo, nós estamos expondo às desigualdades sociais e ambientais do planeta. Não é possível trabalhar soluções baseadas na natureza sem entender a inserção do contexto internacional e nacional, as oportunidades para o país, como foi colocado aqui por todos, a sinalização, mas, sem sombra de dúvida, sem entender os desafios que a humanidade enfrenta nessa nova relação com a natureza. O que está vindo, o que está na mesa, é a imposição de uma nova relação do homem com a natureza. Ou seja, o saque, os modelos de desenvolvimento que revelam uma exploração insustentável de recursos naturais no mundo, esse comportamento não cabe num futuro com um planeta de 10 bilhões de pessoas e com os desafios que se impõem a essa natureza, essa relação do homem com a natureza. Então, esse é o primeiro contexto, como é que esses arranjos internacionais, a demanda de mudança de governança ambiental, e não só governança ambiental internacional e multilateral, mas como é que a questão climática e a questão tecnológica vem impondo e vão modelar essas relações. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que deve ser observado nesse debate. Tá bem, então nós temos uma crise ambiental climática, eu gosto de chamar assim, ela encerra a dimensão climática, encerra a dimensão da perda da biodiversidade, encerra a poluição. As Nações Unidas chamam isso da tripla crise ambiental. Ela não tem só uma dimensão global, ela tem uma dimensão planetária.
E isso é importante se observar. Nós não estamos mexendo somente nas vulnerabilidades, nas incertezas dos sistemas econômicos, o risco climático como uma variável determinante da incerteza do sistema financeiro internacional. Nós estamos mexendo nas condições de vida no planeta. E eu acho que a ciência, particularmente, Mercedes, nos últimos 2 ou 3 anos, com incisivos relatórios, ou nos últimos 5 anos, melhor dizendo, incisivos relatórios do IPCC, do International Resource Panel, mostrando que não há, e do PBS, os painéis de biodiversidade, recursos naturais, de clima, os painéis científicos, que não há condições de manejar o planeta como nós vimos manejando até agora, e a constatação, a afirmação de que a linha de base não é mais uma questão desejada, e sim já a consolidação do crescimento, do aumento da temperatura média do planeta em 1,1 graus centígrados, isso nos coloca numa situação política muito interessante de buscar soluções, que eu chamo esse alinhamento de greenwashing, tá? Se eu posso usar essa expressão, há uma vontade expressa por muitos, da grande maioria, de acertar o rumo em relação a essa perspectiva da crise ambiental global, mas essa vontade política, ou esse desejo de ser verde e azul, no caso, ele não se traduz em ambição política de mudança no curto prazo. As incoerências estão absolutamente presentes. Eu acho que a emergência da guerra, agora que nós estamos vivendo, lamentavelmente, expõe isso de maneira visceral, na disputa, por exemplo, sobre a questão energética, mas mais do que isso, nos coloca nessa perspectiva de greenwashing, que eu chamo, que pode ser positiva ou negativa, porque pode virar um greenwashing, por exemplo, mas você tem que entender o que significa a ambiguidade da chamada meta de 1,5 grau, ambiguidade política e econômica, o que significa o desafio de net zero em 2050 com a relação do impacto do curto prazo. Nós somos reféns de um curto-prazismo enorme, particularmente nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos que têm dependência energética de petróleo e gás. Nós somos reféns das soluções baseadas na natureza, que ainda, embora seja um caminho, ainda é um conceito aberto, e não é por outra razão que há dificuldade de captar recursos, como foi bem colocado aqui, a complexidade de captação de recursos junto às fontes de financiamento da questão climática, que deveria ser o contrário, deveria ser uma coisa muito mais objetiva, muito mais facilitada, tá? Para poder viabilizar soluções no curto prazo, e o próprio desafio da chamada corresponsabilidade, que envolve o setor privado e o setor financeiro, no que hoje chama-se a taxonomia do ESG. Tá? Então, é importante entender quando Paris, quando ODS, quando essa agenda, esse novo momento contemporâneo da sustentabilidade, como que eles impõem essa corresponsabilidade da sociedade, do setor privado, do setor financeiro, e, portanto, uma corresponsabilidade dos atores não estatais. E como você vai, no sistema de governança, não só internacional, mas olhando as relações público e privado, definir caminhos mais assertivos e que gere confiança, transparência e credibilidade junto à sociedade. Eu acho que são um dos principais desafios que nós temos quando nós estamos falando de soluções baseadas na natureza, porque me parece que isso pode ser importante no impacto de curto prazo, mas isso terá que estar desenhado numa perspectiva de longo prazo, naquilo que são as emissões evitadas. Esse é o desafio da humanidade, é sair da neutralização e descarbonizar. Então, essas economias verdes, economias azuis, elas estão direcionadas, sim, para uma descarbonização do mundo, e aí, sim, uma afirmação mais importante, mais decisiva, sobre o que a gente precisa lidar das contradições entre o phasing down das fontes que pressionam a questão climática, a perda da biodiversidade, e o phasing out, que é, de fato, o compromisso de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais de baixo carbono. É nesse contexto que eu acho que nós devemos provocar o debate sobre NBS e o contexto dos interesses que o Brasil, aí minha última fala, afirmando-se que o Brasil quer fazer parte desta agenda de pé. O Brasil não pode tangenciar, o Brasil é o país que mais produz vida no planeta. Tá? E essa perspectiva de produção de vida a partir de dessa relação com a natureza precisa estar afirmada no futuro, mas precisa mudar no presente. Nós estamos jogando isso fora, as nossas riquezas, que não geram, jogando fora por atividades econômicas que não geram nenhum benefício social e econômico e ambiental, e mais do que isso, tirando do país a oportunidade de cooperar internacionalmente numa nova perspectiva. Muito obrigada.
Isabela, muito obrigada pela análise. Eu acho que é muito importante colocar o contexto global e planetário, né? Eu acho que também você ressaltou bastante, eu acho que aspectos também levantados pelos três palestrantes anteriores, que toca na questão da desigualdade social e como a crise, né, ambiental, os choques globais que nós vivemos acirraram ainda mais essas desigualdades, e essa imposição de uma nova relação do homem com a natureza, né? Terá que vir porque terá que vir, né? Basicamente. Mas eu acho que você levantou um ponto aí muito importante. Os próprios modelos têm essa dificuldade de olhar essas ações de curto prazo, como é que nós vamos encaminhar nossa janela de oportunidade, pelo menos na questão climática, para a redução das emissões, a manutenção ainda de uma trajetória viável de 1,5 é de 10 anos. Isso implica em descarbonizar muito rapidamente na próxima década, o que parece cada vez mais distante num contexto, como a gente vê, ainda da importância geopolítica dos combustíveis fósseis, como você citou na crise da Ucrânia, né? Então, acho que a gente tem aí um caldeirão bem interessante de pontos a serem discutidos. Nós vamos manter o debate aqui com o grupo em função do tempo, mas eu queria talvez uma pergunta dirigida a todos vocês. Nós estamos aqui num evento, né, ligado a associações financeiras, como muitos já, de financiamento, de fomento, como muitos já colocaram, e todos vocês citaram barreiras importantes para a distribuição dos recursos quando disponíveis, mas também mencionaram pontos que são relevantes em termos de governança, de organização do sistema, de governança, de confiança com relação ao público, de interação com a sociedade, com o sistema político. Eu vou passar por cada um de vocês, talvez muito brevemente, se vocês tivessem que fazer uma lista de prioridades, com 3 prioridades, olhando a questão de como nós melhoramos o acesso ao financiamento e olhamos a questão da governança, talvez com foco no Brasil, que vocês 4 conhecem bem e têm lidado bem com a questão do Brasil. O que vocês colocariam como as questões prioritárias em termos de governança e de acesso aos recursos, de facilidade de acesso aos recursos? Que barreira nós podemos tentar desconstruir para que esse acesso chegue mais rápido às populações que mais precisam? Talvez eu vou começar pelo Klaus, seguindo a ordem das nossas apresentações, e fechamos com a Isabela, se pudesse assim. Klaus. Muito obrigado, Mercedes. Eu acho realmente importante essa discussão sobre como podemos atuar aqui no Brasil para também ter um efeito mundial, global, porque o Brasil realmente tem muitas soluções baseadas na natureza para contribuir não somente para os investimentos aqui no país, mas também para outros países da região e possivelmente também, ou seguramente também, outros continentes. Eu acho que essa questão de mobilizar recursos para investimentos sustentáveis é muito importante. E temos que ver que tipo de investimentos já temos, que tipo de conhecimento existe sobre investimentos que se podem fazer, mas também conhecimento sobre os resultados que vão se produzir com esses investimentos. Eu vejo muito claramente que o trabalho com a agricultura familiar, com as pessoas rurais como guardiões da natureza, usando sistemas que vêm da natureza própria, são muito efetivos. Isso significa que é possível uma intensificação da produção dessa população com esses sistemas naturais para produzir mais sustentavelmente e também para mostrar que isso é possível criar uma outra economia, criar produtos que podem ser certificados e dessa maneira eu acho estabelecida essa possibilidade de investimento, que é uma coisa que o FIRA faz bastante fortemente aqui no país, seria desejável canalizar mais recursos que vêm de outros bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento nacionais ou regionais, para esses tipos de investimento, e as colaborações entre instituições vão ser muito importantes, projetos cofinanciados e também canalizar financiamento
privado, através de bônus de ODS, bônus verdes, azuis e sociais para esse tipo de fim. Posso entrar em alguns exemplos, mas eu acho que com o tempo seria bom também dar tempo para os demais panelistas. Muito obrigada, Klaus. Eu acho que você levantou um ponto que me chamou, inclusive, a atenção na sua apresentação, talvez pelos vários exemplos que você citou de intervenção no Brasil, esse portfólio de soluções que já estão aplicadas e que deram certo, né? Eu acho que é importante trazer esses casos de sucesso para que isso facilite a replicação e que se perceba a possibilidade, né, a potencialidade da implementação de soluções baseadas na natureza e, sobretudo, eu acho que a construção de redes de suporte e segurança para pequenos produtores é essencial no caso brasileiro. Obrigada, Klaus. Denis, não sei se você gostaria de fazer alguns comentários sobre esses pontos. Sim, posso mencionar alguns pontos da perspectiva global, mas que também são relevantes para o contexto brasileiro, focando aí no espaço verde especificamente. Estamos nos primeiros dias de quão conscientes estão os governos, instituições financeiras e negócios com relação à importância do oceano, com relação a negócios. Meu primeiro desejo seria aumentar a conscientização e, claro, a educação entre instituições financeiras, governos, indústrias, negócios, para que se possa fazer uma alfabetização oceânica, digamos assim, ensinar, educar as pessoas sobre a importância dos oceanos. E, em segundo lugar, o que a economia sustentável nos oferece, é uma oportunidade para analisar atividades relacionadas ao oceano, então atividades econômicas e várias outras também. Então, o meu desejo para os governos seria que trabalhassem em silos, para que se tenham, por exemplo, ali uma combinação entre o Ministério da Economia, o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, assegurando uma abordagem governamental em conjunta para abordar projetos relacionados ao oceano. E o conceito de economia azul nos dá essa perspectiva, porque temos aí questões de turismo que são relacionadas à energia renovável. Todos esses aspectos são interrelacionados de alguma forma. E então precisamos chegar a estratégias e abordagens baseadas na ciência para que tenhamos um impacto nos oceanos. E terceiro, ao pensar sobre instituições financeiras, como eu mencionei, nós já vimos alguns produtos iniciais e projetos iniciais muito bem sucedidos, e uma grande parte do trabalho de instituições privadas de financiamento e também instituições públicas que acabam ficando um pouco paralisadas e hesitam em dar os primeiros passos por ser um tema tão novo. Eu costumo dizer que há opções, devemos oferecer soluções que possam ser implementadas imediatamente, e as orientações e guias que eu mencionei na minha intervenção são recursos que vocês podem aplicar em seus processos internos, se desejarem. E uma vez fazendo isso, por favor, compartilhe suas experiências com seus pares. Talvez esse seja o recurso ainda mais valioso. São estudos de caso e experiências práticas que vão incentivar que outros também se envolvam nesse espaço. Muito obrigada, Denis. Eu acho que você levantou uma contradição muito característica do Brasil, né? Novamente, nós temos aí essa enorme linha costeira, a maior parte das nossas cidades, áreas urbanas próximas ao mar, uma comunidade científica que trabalha com ecossistemas marinhos muito madura, muito consolidada, com reconhecimento internacional, mas ainda nós não temos uma cultura oceânica, né? Que eu acho que é exatamente esse ponto que você colocou, e aproximar essa questão, né, do setor financeiro, da importância das soluções baseadas na natureza com relação aos oceanos, né, eu digo, sistemas marinhos costeiros, né? E eu acho que você levantou um outro ponto que talvez seja convergente com todos os demais, é exatamente talvez essa pulverização das ações políticas, né? A falta de uma
integração das ações hoje que se referem à sustentabilidade, sobretudo a questão da Agenda 2030, e o trabalho, né, em silos. Eu diria que, sendo de Brasília, a esplanada dos ministérios, cada prédio daquele é realmente um silo, né, dos ministérios. A necessidade que a gente tenha uma visão mais integrada da questão ambiental também no âmbito da economia, né? Eu acho que uma mensagem clara dos grandes relatórios que vem saindo, que a Isabela mencionou também sobre a ciência, é que nenhuma solução para a crise climática pode prescindir da Agenda 2030, né? Há uma conexão estrita, né, entre perseguir os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável e lidar com essas crises no curto e no médio prazo. Mas eu acho que com relação aos oceanos é muito importante o ponto que você chama. Eu acho que é surpreendente, né, que as nossas instituições ainda estejam hesitantes para lidar com um tema que é tão central para a economia do país, né, para a segurança alimentar, para a questão também própria de defesa e a própria questão energética, né. Então, Denis, eu acho que é um chamado muito bem-vindo às instituições financeiras que comecem a olhar os oceanos, né, e essa possibilidade de uma forma diferenciada. Muito obrigada. Valdecir? Professora Mercedes, eu acho que casa bem com o que a gente tinha falado anteriormente, né, muito mais rapidamente sobre os desafios aqui para a Amazônia, e vou me referir mais, obviamente, à região em que atuamos. Então, a questão ambiental, a definição e a delimitação ambiental, a maior parte dos estados, são poucos os estados que têm zoneamento econômico e ecológico na região, somente o estado de Rondônia e parte do estado do Pará tem zoneamento econômico e ecológico. Então, isso já parte dessa premissa, né, de você delimitar quais são as áreas efetivamente que você atua mais fortemente com uma atividade, qual que você atua com outra. Esse é uma questão muito importante e necessária para as instituições financiadoras, né? Isso dá uma segurança jurídica, uma segurança quanto ao risco socioambiental que nós, bancos, estamos envolvidos. A questão fundiária, obviamente, né? Então, ou seja, quando você tem uma questão fundiária indefinida, de posse precária e tal, você fragiliza não só aquele investidor, que é o empreendedor, que é o produtor, seja ele familiar, seja ele de médio, grande porte, né? Então, essa questão fundiária, ela tem que ser resolvida, tem que tirar a ideologia de lado, tem que tirar o apelo emocional de lado e tem que olhar, que há pessoas que ocupam essas áreas, que estão produzindo sobre essas áreas e que têm o direito de exercer a sua propriedade, desde que seja feito de forma adequada a transição entre a transferência da unidade que era pública para a unidade privada. Isso aconteceu em toda parte do Brasil. Todas as terras brasileiras e do mundo já foram da União que foram transferidas para propriedades privadas. Isso na Amazônia, onde não é, obviamente, reserva ambiental, reserva indígena, você tem que fazer esse processo, até para preservar e identificar quem é o dono, até para punir aqueles que estejam em contravenção e perder essa propriedade. Você hoje não corre risco de perder porque a propriedade não tem dono. Então, isso gera uma instabilidade. A questão também educacional, né, que aí entra a assistência técnica, aí a educação para o empreendedorismo. Para empreender na Amazônia, você tem que provocar isso nesta população amazônica, né? Então, você tem que criar essa cultura empreendedora, de inovação tecnológica, mostrar a inovação. Nós temos aqui, por exemplo, produtores de farinha na Amazônia, mas que produzem e plantam a mandioca da mesma forma que fazia há 50, 100 anos atrás. Então, isso traz uma produtividade baixa, uma renda baixa, um uso inadequado do solo, uma forma de cultura inadequada, e isso passa pela educação, mas educação empreendedora, não aquela educação academicista, mas a educação empreendedora com foco para o empreendedorismo. Eu acho que esses são, se a gente fosse elencar, existem outros, mas eu acho que seriam esses três na nossa visão.
Muito obrigada, Valdecir. Né? O Denis mencionou a importância da integração na esfera federal, né? No âmbito dos diferentes ministérios. Você levanta um outro ponto, que é a nossa relação com os entes federativos, né? Então, a Amazônia tem aí uma enorme extensão de áreas não designadas que pertencem à União, esperando, né, designação. Por outro lado, você também tem a interação com a atuação dentro dos estados. Eu acho que torna um pouco mais complexo também para as instituições financeiras, né, o entendimento dessas relações, e eu concordo com você que a questão fundiária, ela demanda, né, uma ação urgente. A própria entrada do Brasil no mercado de carbono potencialmente vai implicar numa solução da questão fundiária. Eu acho que esse é uma fragilidade, é o calcanhar de Aquiles. E eu acho que também eu colocaria uma complexidade adicional, Valdecir, quando você comenta a questão da educação, do empreendedorismo também na Amazônia, a diversidade do tecido social na Amazônia, né? Então, como a gente traz as pessoas todas a bordo, como mencionou o Klaus, mas ainda preservando, né, a riqueza da sua cultura, da sua integridade social, dos seus grupos, né? Eu acho que esse é um desafio também para as instituições financeiras, a sensibilidade com relação aos aspectos, né, dessa granularidade da cultura e da sociedade brasileira, né? Então, acho que é importante os pontos que você traz também, né? E aí, por fim, né, fechamos aqui novamente com a Isabela. Eu sempre confio no poder de síntese que ela tem, para a gente fechar esse painel, e nós vamos ter na sequência uma apresentação de 3 vídeos curtos das instituições colaboradoras, e já aproveitando, já agradeço a todos a participação nesse painel, pontos muito importantes. Isabela, por favor. Obrigada, Mercedes. Eu acho que, na perspectiva do Brasil, a primeira coisa que nós precisamos ter clareza é o que nós queremos dessa agenda. O Brasil não tem clareza sobre isso. Não só o Brasil, como seus vários Brasis. Os relatos que foram colocados aqui revelam não só experiências, saídas, práticas, interesses da sociedade, mas isso não necessariamente está traduzido nos rumos que o país hoje assume como seus rumos políticos. Há uma profunda contradição num Brasil que deve se afirmar e poderia se afirmar o seu desenvolvimento numa trajetória de economia verde, de economia azul, num país que hoje, lamentavelmente, ambiciona uma liderança dos anos 90. Então, é importante expor essas contradições, porque não tem como convencer investidor, setor privado a ter responsabilidade e corresponsabilidade, mudar as suas lógicas de investimento, os seus modelos de negócio, se não tiver uma repactuação com a sociedade, se não tiver uma repactuação com os nossos dirigentes políticos. Não é necessariamente saudável que você tenha incoerências de decisões expostas no próprio Congresso Nacional Brasileiro, que representantes vão às COPs de clima, e você sabe disso, o Brasil assina declarações voluntárias, e as decisões de curto prazo que são tomadas são estimuladoras e compradoras de desmatamento no futuro. E, mais do que isso, de criar abissais diferenças sociais nesse país, incrementando as desigualdades sociais e vulnerabilizando interesses consolidados, por exemplo, no caso de populações originárias, os povos originários. Então, essa incoerência não cabe num mundo que, como está apontado por todos aqui, precisa ter uma nova relação com a natureza. Ora, se isso é uma premissa política importante, o Brasil definiu o que ele quer da agenda, os seus interesses nacionais, o seu exercício de soberania verde, significa um país que se integra ao mundo e que sabe o que o mundo quer fazer disso. E a discussão da Amazônia não se circunscreve somente aos interesses internacionais. Não há interesses internacionais na Amazônia sem que sejam anteriores aos interesses nacionais. Uma Amazônia de pé é um Brasil de pé. Uma Amazônia protegida é a segurança climática para o planeta. Uma Amazônia protegida é provedora de serviços ambientais que asseguram as nossas atividades econômicas e asseguram o nosso bem-estar social. Essa coerência de visão política significa exercer os direitos, os interesses nacionais e, portanto, repactuar com a sociedade civil, com a sociedade, com os investidores, com o setor financeiro, com o setor privado, essa ambição de uma sociedade inclusiva, mais sustentável, verde e de baixo carbono. Essas incoerências devem ser removidas no curto prazo. Elas não, se continuarmos nessa pegada, como a gente pode usar a expressão, nós seremos, de fato, afirmativos em relação à liderança pelo atraso.
Portanto, liderar pelo futuro, liderar pela contemporaneidade, a partir dos futuros possíveis, não existe mais um único futuro, você como cientista de clima sabe disso, significa, sim, enfrentar e reconhecer os nossos passivos, as nossas ambiguidades, a nossa diversidade de situações no país continental e prover soluções diversas para isso. Não existe uma linearidade no Brasil, mas existe um denominador comum que a sociedade precisa ter, que é não sentir-se ameaçada pela natureza, mas, na realidade, se beneficiar, ter bem-estar, crescimento e desenvolvimento a partir de soluções de uma convivência pacífica com a natureza. Crescer com a natureza, planejar, reconhecer o seu impacto, planejar o seu desenvolvimento, entendendo que esses ativos que o Brasil tem, os ativos ambientais que o Brasil, os socioambientais, produzem vida, significa a escolha de produzir vida no futuro. E é isso que os sistemas de governança precisam recepcionar. É isso que a discussão sobre conectar os silos, como você bem me colocou, os dots, como a gente chama, essa discussão de conexão é essencial para uma coerência política e para ter parcerias, como foi sugerido aqui por todos, exemplificado e ilustrado por todos, o interesse de todos de ter parceria com o Brasil e fazer o Brasil um líder de resultados, de ação e não de problemas. Finalmente, meu último comentário, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, o Brasil tem que entender não só a eficiência, as oportunidades, mas a demanda de escala. O Brasil não é um país de small is beautiful. As soluções de escala do Brasil são provedoras de soluções para o mundo. As ações locais têm potencial global e, portanto, é um desafio para o país também se considerar num contexto não só das relações norte-sul, mas de um contexto das relações leste-oeste. O mundo hoje tem novas dimensões políticas e geopolíticas, e o Green Global South deveria ter no Brasil uma liderança expressiva, baseada por soluções e não por tensões, por soluções do presente que nos levem ao futuro e não por tensões de um passado que nos denuncia e que nos apequena, do ponto de vista de destruir a natureza, não da capacidade de construir soluções e de liderar. Obrigada, Mercedes. De volta para você. Muito obrigada, Isabela. Eu gostaria novamente, então, de agradecer a todos os painelistas. Eu acho que tivemos aí uma apresentação muito importante das nossas contradições, das nossas incongruências, mas também das nossas potencialidades e como é que a gente vence esse momento que é desafiador, mas também definidor do futuro que nós queremos ter e dos valores que, como nação, vão nos definir também, como bem colocado pela Isabela. Agradeço novamente a participação de todos. Encerramos aqui, então, com a apresentação dos 3 vídeos dos nossos colaboradores. Muito obrigada, bom dia. Olá, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar em mais um fórum da 7ª edição do Fórum de Desenvolvimento Sustentável promovido pela BDE. E eu queria socializar com os senhores um case de sucesso de negócio sustentável da nossa região. Foi a implantação de uma agroindústria lá no município de Tapauá, situado a 565 quilômetros da cidade de Manaus, no Rio Purus. Lá tem um dos índices do IDH médio, considerado médio, que é 0,502. Uma população de mais de 16 mil habitantes, e lá essa empresa conseguiu gerar mais de 33 empregos diretos e 350 coletores extrativistas indiretos, lá na região do Albufari, que é a comunidade que foi desenvolvida. Eles adotam todas as boas práticas de processamento, eles compram diretamente dos coletores. Esse é um produto tipicamente regional, né, característico da nossa região amazônica, que é a castanha do Brasil. Eles adotam todas as boas práticas, fazem os testes de aflatoxina, tanto para a venda no mercado nacional quanto no mercado externo. Esse é um case de sucesso que eu queria socializar com vocês.
Convite a participação do Bampará num evento tão importante. O Bampará Bill, ele foi criado em parceria com o governo do estado para beneficiar o produtor rural, o pequeno, médio e grande, visando fomentar a economia, inserção da bancarização em cada município, melhorando não somente a parte financeira, a parte social, mas principalmente mantendo a floresta em pé, mantendo e auxiliando como fazer a plantação, como aumentar a produtividade, mas preservando a natureza, o território do estado do Pará. A Agência de Fomento do Amapá, em 22 anos de atuação na economia do estado do Amapá, já desenvolveu vários projetos. Atualmente, dentre os que trabalhamos, temos os mais importantes, que seriam a energia fotovoltaica, a energia verde, onde nós estamos com 15 milhões para aplicar principalmente nas amassadeiras de açaí. Essas amassadeiras também poderão, através dessa linha, comprar máquinas de branqueamento que teria reflexos na saúde com a diminuição do número de doenças de Chagas. Um segundo projeto bastante importante que é desenvolvido junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural é o FRAP, que é um fundo criado pelo governo para atender aos agricultores, à pesca, ao extrativismo, as pessoas que trabalham com manejo de açaí e castanha, a pecuária e a fruticultura. Esse FRAP já operacionalizou 105 milhões. No ano de 2022, em nosso planejamento, nós iremos liberar 25 milhões de reais para os seus diversos subsetores. E por último, um projeto bastante importante que nós estamos desenvolvendo é o projeto Minha Primeira Empresa. O ano de 2021, nós trabalhamos com 44 novos empresários. No ano de 2022, nós modificamos a nossa definição de Minha Primeira Empresa. Não seriam apenas os novos empresários, e sim aqueles que têm a sua primeira empresa, o seu primeiro CNPJ. Essas empresas, esses empresários são treinados junto à Agência Amapá, ao SEBRAE, com o acompanhamento da Agência de Fomento do Amapá, onde nós passamos para ele uma maneira de como administrar os seus negócios. E esses 3 órgãos os acompanham no desenvolver da atividade. A grande dificuldade que nós tínhamos de liberação de recursos era a questão da falta de garantia, o que o governo do estado, através do fundo de aval, criou e hoje nos possibilita fazer a liberação com mais rapidez e em maior quantidade. Muito obrigada aos participantes por suas contribuições para soluções baseadas na natureza e o fomento à Green e à Blue Economy para o avanço da Agenda 2030 no Brasil.